Você já se surpreendeu com alguma pessoa que fala pouco, não muda muito a expressão facial, mas que ao interagir ou prestar mais atenção, você acabou percebendo que na verdade ela era muito interessante e que comunicava muito a maneira dela? Isso já aconteceu comigo muitas vezes e também de maneira visível no anime Goblin Slayer. Vamos analisar hoje um pouco dos traços do personagem Goblin Slayer, o personagem principal. Mas lembrando que isso é só um ponto de vista, respeito muito o seu também. O primeiro ponto é que o Goblin Slayer não subestima as pessoas ao redor dele. Ele é um aventureiro de nível prata e poderia achar que os aventureiros de nível mais baixo são inúteis, sendo válidos a ele apenas aventureiros experientes. Na obra, vemos ele tratando os iniciantes com muita normalidade, inclusive os usa durante as aventuras de maneira muito adequada, respeitando as habilidades deles. Pergunta o que a pessoa sabe fazer e utiliza de maneira estratégica durante as batalhas. Em uma das cenas finais do anime, da primeira temporada, ele confia muito em sua companheira de nível baixo por reconhecer a força dela. Não subestima nenhum inimigo, coisa que a maior parte dos aventureiros faz em relação aos goblins ou seres supostamente inferiores. Vemos na obra aventureiros de nível alto e baixo verbalizando o quanto os goblins são presas fáceis. Não subestimar os goblins foi o que salvou o protagonista e seus companheiros muitas vezes. Na vida, subestimamos muitas coisas. Algumas vezes, a opinião de uma criança em determinados temas é melhor que a de adultos por ser mais simples e com menos vícios. Subestimamos matérias simples em faculdade e depois vemos a importância dela no trabalho. Subestimamos pessoas por causa da escolaridade baixa dela em relação à nossa e esquecemos a sabedoria da vida que a pessoa pode ter. Com isso, podemos perder várias coisas importantes e úteis. Goblin Slayer, de uma maneira geral, não subestima pessoas e inimigos. Outro ponto é que ele é muito objetivo nas missões. No planejamento das aventuras, ele pergunta aos integrantes o que cada um tem de itens e habilidades atualizadas. No filme, por exemplo, ele antes da missão faz esse planejamento e já monta um plano inicial baseado nisso. Além disso, durante a aventura, ele pergunta em momentos estratégicos se a pessoa consegue ou não continuar, mesmo que a pergunta possa doer no integrante questionado. Coordena os participantes de maneira eficiente, utilizando fala econômica. Aliás, fico até feliz de ele não ser um personagem que fica fazendo discurso com textão. Não sei você, mas eu acho que ter alguém assim como ele no trabalho é muito importante e ajuda muito, embora muitas vezes não seja a pessoa mais simpática do mundo. Esse tipo de pessoa resolve o problema e fala o que tem que ser dito. Além disso, ele aplica todas essas regras a si mesmo, o que dá mais credibilidade ainda para ele. Mais um ponto é que ele alcançou um grau de excelência notório. A única maneira de ficar bom é treinando, é fazendo inúmeras vezes a mesma coisa, é perdendo e ganhando. Para mim, ele é um exemplo de excelência. Treinou demais e de maneira focada. Atualmente, muitas pessoas acham que é possível ser ótimo em algo sem tanto esforço. Existem pessoas que assistem vídeos de 10 minutos na internet e acreditam que já sabem muito ou tudo sobre o assunto. Para quem já viu Naruto, e se você ainda não viu, eu recomendo bastante, há um ensinamento que é dito lá que é o seguinte: não existe atalho para ser Hokage. O Goblin Slayer entendeu isso direitinho. Não tem atalho para ser especialista em matar Goblin. Tem que treinar e muito. Outro aspecto é que ele não quer fazer algo grandioso e o mais chamativo possível. Ele não é uma pessoa parecida. Na vida, todo mundo quer ser um pouco herói, ser notado, ser o legalzão da turma. Muitas vezes queremos ser vistos e para isso achamos que é necessário fazer algo grande e esquecemos que as pequenas são muito importantes. As pessoas chegam ao ponto de acharem que se não fizerem algo grande não são dignas e que são um fracasso, levando a quadros de tristeza profunda e depressão. Goblin Slayer me levou à reflexão de que é possível fazer coisas pequenas
e eu perceber o quão útil isso é para as pessoas ao redor e ficar mais resiliente com isso. Ele elimina os goblins, seres mais desprezados e subestimados pelos demais aventureiros e heróis, e fica claro a importância prática disso que ele faz no anime. Há serviços hoje no nosso mundo que são subestimados, mas que são super importantes. Curiosidade do anime é que ele acaba ficando famoso, né, o Goblin Slayer, mesmo fazendo algo tão simples inicialmente. Em um dos episódios, há um personagem secundário de uma vila distante de onde o Goblin Slayer mora, que estava cantando uma música sobre os feitos dele. Outra cena onde aparecem 3 heroínas que citam o nome dele ao chegar na vila, reconhecendo a importância desse personagem. A heroína da espada, que supostamente já salvou a humanidade de um perigo enorme, chama ele, um simples matador de goblin, para resolver uma questão que ela era incapaz, né, que era de matar goblins. Na nossa vida, temos reconhecido essas pessoas com o estilo do Goblin Slayer? E se formos alguém que faz o simples bem feito, será que nós vamos nos achar menos? Mais um ponto é que ele não se preocupa em parecer um super-herói. Não escolheu a armadura mais bonita, não tem uma espada garbosa com um nome que tornaria ela algo chamativo, não é conhecido por ter seu próprio Rasengan ou meteoro de Pégasus. Seus golpes são as que a situação pede, vai de pedradas, porretadas, espadadas, enfim, o que for necessário. Hoje estamos preocupados em passar uma imagem de sucesso, gastamos muita energia e dinheiro nisso. E consumimos algumas vezes ferramentas inúteis no nosso dia a dia. Apenas porque uma propaganda anunciou, a gente compra por impulso sem nem refletir muitas vezes. O Goblin Slayer, ele compra ferramentas necessárias e na medida exata. Inclusive, se for caro, ele compra também. Pergaminhos, né, que ele chegou a usar na hora certa, num dos episódios, e gasolina, que é um item caro. E se for inútil, ele não adquire, até para não carregar peso inútil. E reaproveita as próprias armas dos goblins contra eles. Outro ponto é que ele é muito versátil e sabe usar o que tem em mãos. Em uma cena da obra, o mestre dele o coloca em uma situação complicada e para sair dela, ele tem que usar o que ele tem no bolso, ou seja, o que ele tem disponível ali naquele momento. Em várias situações do anime, há cenas em que os personagens estão em situação emergencial e ele faz ótimo uso dos colegas, usa elementos do cenário, se prepara com armas coringas e não se desespera. Consegue reverter com o que ele tem no bolso. Muitas pessoas em situação de emergência começam a chorar, se desesperam e acham que não tem solução. Ele, para mim, foi um exemplo de como não desistir e tentar sempre criar uma solução de maneira autêntica e sem excesso. Muitos dizem que ele é inexpressivo por falar pouco. Isso me levou a uma reflexão sobre quanto, como e quanto eu devo falar. Muitas vezes em conversas, ou até no trabalho, falamos mais do que devíamos. Muitas pessoas beiram ao prolixo ou a emissão de informações inúteis. Em momentos extremos, a pouca fala dele ajuda muito. Inclusive, ele não gasta palavras julgando muito os outros. Ele é um ótimo ouvinte, que é algo que estamos precisando no mundo de hoje. A maior parte dos personagens quer falar. Na vida, a maior parte das pessoas quer falar. O Goblin Slayer tem uma grande habilidade, que é de ouvir. Ele não se importa com opiniões negativas ou que não acrescentem a ele. Muitos aventureiros, volta e meia, olham para ele de maneira torta por causa da armadura simples ou por ele pegar apenas missões de Goblin. Há uma cena onde aventureiros porcelana claramente o subestimam. Fazem cara e comentário de desprezo. Mesmo assim, isso passa pelo Goblin Slayer aparentemente sem atingi-lo. Na verdade, ele gasta o tempo dele focado em missões e em falas que o acrescentem. O personagem, além disso, mesmo sendo alvejado com comentários negativos, quando os agressores têm dúvida e pedem ajuda, ele auxilia a pessoa sem traço de rancor.
Várias outras coisas legais do anime tornam ele muito atrativo para mim. A música em cenas de ação tem pegada de rock, acho isso muito bacana. O olhar em vermelho de fúria dele nas cenas extremas também é muito satisfatório. Além disso, há vários questionamentos legais, como a pergunta se todos os goblins são maus, por exemplo. O estranho fato do mestre dele ser um goblin. No anime, podemos ver a questão do transtorno de estresse pós-traumático que suponho que ele tenha e os desdobramentos que isso causa nele e nas pessoas ao redor. Uma outra reflexão seria do que é uma boa aventura, sem romantizar demais as coisas. Mas são tantos aspectos legais, tantas coisas, que não é possível caber isso em um vídeo, para não ficar muito longo. Eu tenho vontade de fazer outros, aprofundando alguns temas. Comente aí embaixo o que você achou do anime, do personagem Goblin Slayer. A ideia do vídeo é a gente trocar ideias sobre o tema. Para finalizar, acho importante lembrarmos que há várias maneiras de se comunicar. A fala é só uma delas. Goblin Slayer realmente não verbaliza muito. Tem problemas graves psicológicos, mas em atitudes, traços de personalidade e até no silêncio que às vezes demonstra, ele está comunicando e muito. Esse anime me ajudou bastante nesse sentido e por esses motivos eu indico demais esse anime. Muito obrigada pela atenção e se você chegou até aqui e gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreve neste humilde canalzinho. Até a próxima!